Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, perante os sinais evidentes de uma situação de crise económica e de crise social, o melhor que o Primeiro-Ministro tem para dizer é que compreende. O aumento da inflação retira poder de compra aos mais carenciados e o Primeiro-Ministro diz que compreende. A escalada dos preços dos bens alimentares e dos bens essenciais coloca muitas famílias trabalhadoras na dependência das instituições sociais e o Primeiro-Ministro diz que compreende. O aumento das taxas de juros sobre os créditos à habitação faz disparar o endividamento das famílias e coloca muitas destas famílias em situação de carência social e o Primeiro-Ministro diz que compreende. As dívidas das famílias são as mais altas dos últimos 20 anos, ultrapassam em 30% todo o seu rendimento e hoje cerca de 90% dos que pedem ajuda alimentar a instituições sociais fazem-no porque não conseguem suportar o nível do seu próprio endividamento e a única coisa que o Primeiro-Ministro diz é que compreende. O aumento do preço do petróleo destrói os orçamentos das famílias e das empresas e o Primeiro-Ministro compreende. O número de portugueses que deixam de receber o subsídio de desemprego por chegarem ao fim do prazo de atribuição aumenta e o Primeiro-Ministro diz que compreende. Há cada vez mais famílias e mais gente a recorrer à ajuda das instituições sociais e o Primeiro-Ministro diz que compreende. O investimento estrangeiro cai 50% no semestre e o índice de confiança dos consumidores cai 41% num mês e o Primeiro-Ministro diz que compreende. Por último, o crescimento da economia é negativo, as exportações decaem e a única coisa que o Primeiro-Ministro diz é que compreende. Senhoras e senhores deputados, o Governo não foi eleito para compreender, o Governo foi eleito para governar, para criar condições de crescimento económico e para dar resposta às desigualdades e às dificuldades sociais. E é por isso que é grave que, quando se exige que tenhamos um Primeiro-Ministro corajoso e criativo, a única coisa que nos toca é um Primeiro-Ministro compreensivo. Convém, no entanto, relembrar que todas as promessas eleitorais do PS e, pior, as previsões orçamentais feitas há muito pouco tempo atrás estão em franco colapso. O Governo estimava para este ano uma taxa de inflação de 2,1%, neste momento a taxa de inflação está quase nos 3%. O Governo estimava no Orçamento de Estado para este ano que o barril de petróleo Brent estaria em $80, descendo até o preço, hoje está a mais de $100. O Governo estimava que o investimento ia crescer 4%, hoje está 1,6% negativo. O Governo estimava um crescimento das exportações, caíram. O Governo estimava, vejam lá, uma taxa de Euribor a 3 meses de 4,2%, hoje, menos de 6 meses depois, está 0,6% acima da sua estimativa. O grande problema, como alguém noutro tempo e noutro continente disse, é a economia. E o que o Primeiro-Ministro não compreende é que falhou. O seu suposto reformismo falhou. O discurso das dificuldades para ter melhorias falhou. As alegadas grandes reformas falharam. O modelo de desenvolvimento económico do Partido Socialista falhou. E, publicamente, o Primeiro-Ministro já não tem desculpa. É o seu modelo, é o seu governo, é o seu projeto que estão a ser avaliados e falharam. Falharam na economia e falharam no social. Com o Partido Socialista, os pensionistas mais pobres têm vindo sistematicamente a perder poder de compra, enquanto o número de jovens a receber o rendimento social de inserção aumenta. E está à vista também o populismo e a demagogia de quem prometia o complemento social de idosos para 300 mil portugueses e não o atribui a mais de 60 mil. A demagogia de quem vem ao Parlamento fazer anúncios de aumentos de prestações sociais para as famílias monoparentais, mas ao mesmo tempo retira o abono de família aos trabalhadores independentes. Quando o país precisava de crescimento económico e de consciência social, recebe um Primeiro-Ministro que é compreensivo, mas é pouco decidido. A compreensão não resolve a crise. A compreensão só agrava a crise de compreensão
que os portugueses têm face ao Governo. E é por isso mesmo que o que é preciso é uma nova alternativa e alguém que dê esperança e um projeto de esperança aos portugueses. É isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista do CDS tem permanentemente tentado fazer, sendo responsável, sendo uma oposição alternativa, mas coerente e responsável. E por isso mesmo reapresentaremos, a muito breve trecho na próxima Conferência de Líderes, o agendamento de um debate temático que já foi solicitado sobre a situação financeira internacional e a forma como isto afeta a economia portuguesa. Vemos lá fora outros políticos de referência com propostas, com ideias, com alternativas e com soluções. É isso que nós precisamos e não da compreensão do Sr. Primeiro-Ministro.